Márcia Elisa da Silva, engenheira civil, 54 anos, esposa do Marcos, 2 filhos. Bom, eu sou Coronel Paulo Ribeiro, sou um policial militar da reserva, fui soldado, cabo, sargento, ingressei na Academia de Oficiais da Polícia Militar, na Academia do Barro Branco, e tenho o mestrado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Tenho os 3 filhos, sou divorciado, sou o pai da Paula, do Arthur e da Isadora, e as iniciais dos meus filhos formam a palavra pai. Sou Sérgio Victor, sou casado, tenho 2 filhos, sou formado em Economia e Administração de Empresas. Lorene, eu sou gestora de políticas públicas de formação, essa é a minha profissão. Eu sou casada com o Gilcinho e eu estou grávida do meu primeiro filho, que eu não sei se é filho ou filha ainda. A minha formação primeira foi física, depois engenharia civil, física, pedagogia e engenharia civil. Algumas pós-graduações, entre elas na área de engenharia, na área de software e na área de gerência de cidades. Trabalhei bastante minha vida inteira, sou aposentado, 38 anos de contribuição previdenciária, então uma honra. Tenho 61 anos, 4 filhas e 7 netos. Esperando, se Deus quiser, mais 2 aí, de uma que eu não me deu neto ainda. José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, 50 anos, separado, tenho 2 filhas, Ana Luz e Maia. Eu sou Márcia do PL, como todos já me conhecem, engenheira civil, formada na Universidade de Taubaté. Sou hoje diretora do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Vale do Paraíba, licenciada para concorrer à Prefeitura de Taubaté. Tenho 18 anos de experiência de gestão pública e quero servir Taubaté. O Coronel Paulo Ribeiro é uma pessoa, como qualquer outra, um trabalhador que desde cedo descobriu o valor social do trabalho, criado por uma mãe que assumiu a criação de 10 filhos sozinha e que isso serviu de referência para eu me transformar nessa pessoa que busca a realização de todos, porque não existe progresso, não existe sucesso deixando alguém para trás, alguma classe social desprivilegiada para trás. Sérgio Victor é um tabatiano inconformado com como a cidade está parada no tempo, faz tempo, refém dos mesmos políticos de sempre, falando as mesmas coisas e deixando a cidade para pagar a conta. Eu decidi sair da indignação, partir para a ação, me preparei, fui deputado estadual e hoje tenho as ferramentas para a gente transformar Taubaté. Até por também não dever nenhum favor político para nenhum político dessa cidade, e assim a gente vai com boa gestão devolver Taubaté aos taubatianos e colocar como prioridade um choque de gestão e de moralidade na gestão pública, também resolver a questão da saúde, com tolerância zero com corrupção e crime e fazer a virada do desenvolvimento. A gente tem as ferramentas para transformar Taubaté. Eu sou um taubatiano apaixonado e cansei dos mesmos de sempre. A gente tem opção nessa eleição. A Lorene é a filha do Sérgio e da Ivone, irmã da Letícia, uma taubatiana que cresceu no bairro do Secap, estudou nas escolas municipais, fez balé no Feio Camargo, dançou na Festa de Quiririm, estudou no colégio da Embraer. E a Lorene, ela é emotiva, ela chora com coisas que envolvem pessoas, com gente, com coisa bonita na televisão, com filme. Eu também tenho, essa Lorene tem o desejo de melhorar a vida das pessoas, de mudar o mundo desde criancinha. E essa Lorene é alegre, gosta do meio ambiente, de natureza, de praia. Eu sou uma pessoa que tenho por princípio cuidar das pessoas, olhar as pessoas. Nós conseguimos muito, né,
no trabalho, bastante trabalhando muito. Minha família inteira. Até os 14 anos era arroz, feijão, banana, arroz, feijão, laranja, não tinha nem mistura. Então, eu estou muito perto dessas pessoas que hoje precisam, porque eu vivi isso e agora, numa outra situação, falando assim, todo mundo dá para chegar onde eu tô. Quer dizer, vamos lutar e vamos dar caminhos aí para essas pessoas melhorarem a vida. Então, para mim, esse é o caminho e por isso eu luto para uma reeleição, para a gente dar continuidade naquilo que eu vim começando a construir, né, com essa dívida enorme que a gente recebeu. Ortiz Júnior é filho de José Bernardo Ortiz e Jandira Ortiz, irmão de Beto, Diego e Patrícia. Eu sou formado em Direito, sou advogado, sou professor de História e Geografia, fiz licenciatura plena, ambos na Universidade de Taubaté, depois fiz 4 cursos de pós-graduação. Fiz Direito Ambiental, fiz Gerente de Cidades, Direito Público e Direito Administrativo. Depois trabalhei na Prefeitura de Taubaté, tive a oportunidade de ser prefeito da cidade. Fiquei 8 anos como prefeito. Nesse período, Deus me deu o privilégio de ter meu pai como grande conselheiro, como um grande amigo, né? Grande parte das decisões administrativas eu sempre o consultei, como também consultei minha mãe. Minha mãe trabalhou na prefeitura durante um longo período, foi secretária de assistência social e o pai foi prefeito 14 anos. Então Deus me deu o privilégio e a oportunidade de ser prefeito, com ambos me aconselhando e me orientando. Depois de cumprir os 8 anos na prefeitura, trabalhei no governo do Estado de São Paulo, fui subsecretário de Estado, subsecretário de Assuntos Metropolitanos no governo do Estado de São Paulo. Depois fui candidato a deputado estadual, fiz 67 mil votos, sou o primeiro suplente de deputado estadual. E agora, novamente, candidato a prefeito de Taubaté. Cuidar das pessoas de Taubaté. O meu objetivo é, como diz a música, como eu sou feliz, eu quero ter feliz quem andar comigo. Então não existe felicidade individual. É eu transformar a sociedade pela minha luta, pelo meu trabalho, para que todos tenham uma vida em plenitude. Olha, depois que você tem filhos, tudo muda, né? O seu maior legado passa a incluir os meus 2 pequenos. Eu quero viver num Brasil admirado, num Brasil seguro. Isso passa por resolver as questões da nossa cidade. E como pai de 2 crianças também, quero ser o melhor exemplo possível para eles. Eles crescerem, serem cidadãos do bem e que vão também deixar sua marca na sociedade. Meu maior objetivo de vida é ser feliz. O maior objetivo da minha vida é sempre cuidar de pessoas e olhar as pessoas, né? Tudo aquilo que a pessoa precisa é o que eu gostaria de estar ajudando. Então, principalmente as que mais precisam. Sempre repetindo isso, porque isso para mim é fundamental, né? A gente tem todos os tipos, mas aquelas que mais precisam é as que eu quero mais tentar ajudar. O maior objetivo pessoal, evidentemente, é criar bem minhas filhas, né? Criar minhas filhas de modo que elas sejam independentes, que elas possam trabalhar, que elas possam estudar, que elas possam ser felizes, dar todo o respaldo necessário para que elas possam crescer bem e ambas serem felizes. O maior objetivo profissional é recuperar a nossa cidade de Taubaté, que nesses últimos 4 anos retrocedeu demais. Tudo que a gente construiu com muito esforço nos 8 anos em que eu fui prefeito foi um grande esforço, não só um esforço pessoal, mas um esforço coletivo de todos aqueles que estavam juntos. Por aquele esforço a gente percebe que houve um retrocesso. E a gente quer conquistar novamente, a gente quer fazer Taubaté avançar novamente e alcançar os objetivos que a gente pretende com muito esforço, com muita dedicação. Então, nesse momento, no curto prazo, é o nosso maior sonho. A maior conquista para mim, é lógico, é a minha família. E o resto é a profissão, né? A minha história política e a minha história
dedicada a servir na gestão pública. Graças a Deus cheguei aqui com muito trabalho e dedicação. A primeira é a realização profissional, baseada no estudo, porque no dia que eu me formei, a minha mãe me pediu duas coisas: nunca pare de estudar e não cometa injustiça. E a segunda é ver nos meus filhos a realização profissional deles, e sabendo que aquilo foi fruto da minha criação, da educação que eu proporcionei a eles. Então, essa é uma felicidade muito grande. E depois ver o país caminhando de forma tranquila, que também foi em razão da minha luta. Olha, a construção de uma família, para mim, é a maior conquista. A família é a base de tudo e deve ser preservada. Eu tive a sorte de nascer numa família muito amorosa e próxima, e estou formando a minha, né, com a minha esposa e com os meus 2 filhos. Então, no lado pessoal, é isso. Profissionalmente, consegui ter bastante sucesso enquanto empreendedor, consegui crescer os meus negócios. A gente ajudou muita gente a se formar, a montar seu negócio, a ter uma renda. Profissionalmente, isso me dá muito prazer. E politicamente, ter sido deputado estadual e ter representado os nossos 45 milhões de paulistas, mudando leis que ajudam as pessoas a terem seu negócio. Hoje, inclusive, o governador Tarcísio fez um programa de governo chamado Facilita SP, baseado numa das nossas leis, Código de Defesa do Empreendedor. Ter destinado recurso, mais de 20 milhões para Taubaté, para projetos sociais, para a saúde da nossa cidade. Isso tudo me orgulha muito. As maiores conquistas da minha vida, na minha opinião, é ser feliz. E eu consigo ser feliz vivendo a minha família, tendo a história que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Minha maior vitória é ter o privilégio de ter tido uma infância numa família feliz, amorosa, com lembranças maravilhosas. Ter chegado a prefeito saindo aos 14 anos, quem comia arroz, feijão, banana e laranja, meu querido, eu acho que é uma conquista. Mas, por outro lado, ter 4 filhas maravilhosas, ter uma família maravilhosa é outra conquista espetacular. E aí, viver ainda a palavra de Deus, que é para cuidar das pessoas, e você conseguir cumprir isso, fechou o time. Minha maior conquista do ponto de vista pessoal é minha família. A gente tem uma família que caminha junta, que anda junta, que se apoia, que se ajuda. Os meus pais, os meus irmãos, enfim, as minhas filhas, todos nós a gente tem um elo muito, muito forte e muito seguro. Acho que esse, do ponto de vista pessoal, é a principal conquista. A gente ser uma família vai patinar sempre, né? E do ponto de vista profissional, foi ter sido prefeito de Taubaté. A população de Taubaté me deu a honra, me deu o orgulho de ter sido prefeito durante 8 anos e me permitiu realizar muitas conquistas, me permitiu ser reeleito em primeiro turno e me permitiu ter saído da prefeitura com uma aprovação de quase 70%. Acho que isso é uma grande realização. Graças a Deus eu não tenho. Tenho sentido algumas agora de ver as demandas que Taubaté tem. Isso me entristece muito. Na área da saúde, da educação, da segurança, ver que as famílias de Taubaté não prosperaram e não tiveram oportunidades. É para isso que eu quero estar aqui e cuidar das famílias de Taubaté. A maior frustração é saber que ainda há pessoas desonestas, mal intencionadas, que por meio de um discurso fácil conduzem as pessoas para objetivos que nós sabemos que vão desaguar no atraso, na infelicidade, na delinquência e na violência que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade de Taubaté, como uma das mais violentas do país e uma das mais atrasadas dentro do índice de educação básica. A maior frustração é de morar num país, numa cidade que a gente sabe que tem muitas oportunidades e a gente não consegue se desvincular dos vícios políticos, e por isso a gente está pagando um preço muito alto. A gente paga muito caro, a gente rala, paga muito imposto e sente que a prefeitura está desconectada da realidade do taubatiano, e por isso a gente perde oportunidade, seja de emprego, a gente perde tempo de vida e um desgaste muito grande na nossa saúde, esperando consulta, esperando cirurgia. E a gente vê que a nossa educação não está oferecendo as ferramentas adequadas para os nossos filhos, netos, terem mais oportunidades. Então,
Então a frustração é política. No Brasil, a gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente acorda cedo, a gente rala, mas entende que a prefeitura e o poder público está muito distante da realidade do cidadão. Minha maior frustração é não poder fazer mais pelas pessoas, porque eu desejo melhorar e fazer felizes as outras pessoas também. Não ter conseguido, a minha maior frustração é não ter conseguido atender em tudo aquilo que a população precisava. Infelizmente, a gente acaba chorando demais, né? E chorando porque não conseguiu fazer, mesmo tentando o máximo possível, porque sem dinheiro não é fácil de conseguir. Imagina aquela família que está com 4 filhos e você não tem dinheiro para nada, e aí um pede um lanche, um pede um tênis, um pede uma roupa, e você não tem condição de fazer nada. E quando você não chora, é mais ou menos esse sentimento que eu tive durante esses 4 anos que eu vivi na prefeitura. A minha maior frustração, sem dúvida nenhuma, é ver minha cidade patinando novamente. Eu fico muito frustrado porque tudo que a gente construiu foi, de alguma forma, desmanchado, né? Então, nós tínhamos conquistas importantes, como a escola de tempo integral no ensino médio, como as UPAs funcionando bem, a descentralização de exames e consultas lá, na comunidade onde as pessoas vivem, e tudo isso sendo desmanchado me frustra muito. A gente avançou muito e eu gostaria que a nossa cidade continuasse avançando. Então, essa é uma frustração que eu tenho de não poder ter a oportunidade de ver a nossa cidade continuar avançando. Ser dedicada. A minha maior qualidade é a vontade de trabalhar e principalmente a vontade de servir, renunciando às ambições, às vaidades e sempre atendendo à vontade, os objetivos do serviço público. Por ser público, tem que estar à disposição da população e ser de boa qualidade e bem administrado. Acho que eu sou fazedor. Eu sempre gostei de desafio, não tenho medo de encarar problema e sempre gostei de colocar a mão na massa. Se a gente está vendo um problema claro, óbvio, aprendi desde cedo que ou você para de reclamar ou faz parte da solução. Minha maior qualidade? Força de vontade, dedicação. Qualidade, falar de qualidade para mim, eu tenho muito defeito, eu tenho que melhorar muito para ter grandes qualidades. A gente faz aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, né? E aí a hora que a gente ajuda uma pessoa, eles falam que eu tenho qualidades, mas eu sempre aquém daquilo que eu posso fazer. Eu queria ter feito muito mais e aí sim ter qualidades realmente melhores para todos. A gente só tem a qualidade a hora que você soma esforços, né? E aí, isso também eu não posso esquecer, os servidores todos que me ajudaram a trazer aqui, os secretários, enfim, todo mundo que me ajudou, minha família que me ajudou a chegar onde eu tô. E aí, a pouca qualidade que eu tenho é embasada nessa gama de pessoas boas que estiveram do meu lado. Resiliência, sem dúvida. Eu não desisto facilmente. Eu insisto, eu luto, eu tenho garra e eu sou resiliente diante das dificuldades. Então, quando alguém me diz que é impossível fazer, eu sempre procuro um caminho tentando encontrar uma forma de, com paciência, com resiliência, fazer com que as coisas aconteçam. Então, talvez essa seja a minha maior qualidade. Graças a Deus não tenho arrependimento nenhum. Olha, o arrependimento maior que nós devemos evitar é aquele de não ter feito as coisas. E eu não me arrependo de nada, de absolutamente nada que fiz, porque nós devemos sonhar como se fôssemos viver eternamente. E nós devemos realizar como se fosse o último dia de nossas vidas. Então, como diz a própria música francesa, de nada, eu não me arrependo de nada.
Arrependimento? Não tenho. Eu tento não sofrer com as coisas que eu deixei de fazer. Enfim, não tem nada que me frustre tanto que me venha à cabeça. Claro que eu cometi erros, né? Eu cometi muitos erros, mas eu tenho certeza que esses erros me ajudaram a aprender, a me formar melhor, a tomar decisões mais importantes agora. Então, assino embaixo das coisas que eu fiz certas e erradas, ou eu acertei ou eu aprendi. Não tenho grandes arrependimentos, pelo menos que eu me lembre. Não lembro. Meu maior arrependimento, puxa, sempre são pessoas, né? Meu maior arrependimento é não ter tido informações erradas lá atrás e não ter conseguido abrir essa caixa preta e entender, ter que esperar até o final do último mandato para entender as contas do ex-prefeito, para ver que ele me deixou 1 bilhão de dívida. Cada hora passava um número para mim lá dentro todos os números verdadeiros, mas é sempre assim, quanto que eu tenho que pagar hoje, quanto que eu tenho que pagar amanhã, quanto que eu tenho que pagar depois. E a luta não é incessante em relação a isso. Então, eu queria, lá atrás, ter tido mais conhecimento para entrar nessa prefeitura. Com certeza eu ia andar muito mais do que a gente conseguiu andar. Lembrando que eu atingi 93,4% do meu plano de governo. Ainda tenho até ao último ano ainda, até o último mês desse ano ainda, esse mandato, para atingir maior número que a gente tem. Então, para mim, a gente precisava ter feito 100% em tudo, né? Meu maior arrependimento. Essa é uma pergunta profunda. Meu maior arrependimento essa eu vou passar. Essa fica aqui, dentro. Às vezes um pouco brava. O maior defeito eu acho que para alguns é qualidade, para outros pode ser defeito, mas determinação. Eu sou uma pessoa muito objetiva, determinada, que alguns falam que é ser turrão, mas quando eu defino um objetivo, eu vou até concluir esse objetivo. Acho que sou muito imediatista, tendo a querer as coisas para agora. E claro que o tempo tem o seu poder e o seu valor, e algumas coisas a gente só consegue ao longo do tempo, né? Então essa ansiedade de querer tudo de imediato às vezes me atrapalha. Meu maior defeito... acho que é querer que as coisas sejam do meu jeito. Sempre. O maior defeito, eu acho que eles falam que nessa campanha, nesse tempo que eu fiquei, o maior defeito meu foi não ter cacarejado. Esse é o termo que os caras falam. Cacarejar é quando você dá um ovo, a galinha sai cacarejando. E é isso que o maior defeito meu. Eu não cacarejei, tá certo? Eu fazia as coisas, porque para quem vai atender 93% do meu plano de governo, eu fiz muita coisa, só que eu não cacarejei sobre isso. Eu não fiquei falando aos 4 cantos que eu fiz, eu não fiz. Né? Não adianta falar isso, eu não sou assim, eu sou empresário. E empresário, ele não quer nem saber, ele quer resultado. E o resultado é, atingir o plano de governo? Sim, ótimo. Tá dentro do... Por que você não atingiu não atingiu aquilo, não atingiu aquilo? Porque não deu? Tudo bem, então vamos saber o porquê que não deu e se dá pra gente continuar. Isso que é o mais importante. O meu maior defeito, eu acho que é ser justamente insistente nas coisas. Eu acho que essa insistência toda, às vezes incomoda os meus amigos, incomoda as pessoas que trabalham comigo. Eu insisto muito, eu cobro muito e eu exijo muito. Eu acho que isso
incomoda bastante as pessoas que me cercam, pelo menos as pessoas têm reclamado um pouco da minha insistência e da minha cobrança excessiva. Eu acho que o que todos têm, né, é da morte. As pessoas dão risada quando falam de medo. Meu maior medo, eu sou um policial que eu já enfrentei, eu sou o único candidato em Taubaté que defendeu a cidade com o sacrifício da própria vida. E eu só tenho medo de assombração, esse é meu medo. Então, coisas terrenas não me afetam, isso não está no meu dicionário. O maior medo hoje é ver Taubaté voltar ao passado, é cometer os erros políticos que a gente já teve ao longo do tempo. Isso vai custar muito caro para a gente nos próximos anos. Meu maior medo... Antes eu tinha medo de morrer, deixar meu pai e minha mãe tristes. Depois que o meu pai morreu, foi para o céu, eu não tenho mais medo nem de morrer. Porque aí eu acho que eu vou encontrar ele no céu. Não sei, não tenho muito medo, não. O maior medo... Não tenho medo de muita coisa, não, né? Não tem mesmo. Mas faz parte, porque o maior medo que você pode sentir é da morte. E aí a morte é uma coisa muito clara pra gente, né? Pra mim é muito clara. Um dia alguém vai ter... Eu vou ter que ir. Então, pra mim... medo pra mim é perder uma filha, perder um filho, né? Perder um neto. Isso é medo pra mim. Puxa vida, eu não quero, né? Ver minha mãe maltratada, isso é medo. Eu não quero ver minha mãe ser maltratada, né? Por muitas vezes foi maltratada agora nesse tempo, né? Por uma população que estava sem informação e, puxa, brava com as coisas. Isso é ruim. Então, mas medo, não tem medo de nada não. Bora pra cima. Meu maior medo é que as pessoas que mais precisam da prefeitura, as pessoas mais pobres na cidade, aquelas que mais dependem da qualidade do serviço público, aquelas que mais dependem para ser felizes de uma atenção organizada, não poderem acessar isso. Então, eu tenho muito receio de que as pessoas elas não consigam se organizar, elas não consigam ser felizes, elas não consigam superar os obstáculos por uma deficiência ou por uma falta de apoio da prefeitura. Essa é uma preocupação muito grande, porque na medida em que as pessoas elas não conseguem se organizar por falta de apoio, a nossa cidade vai esgarçando, a nossa cidade vai perecendo, a nossa cidade vai se desorganizando, a nossa cidade vai se tornando um ambiente mais inóspito para as famílias. E aí a gente passa a ter uma cidade muito pior. Na medida em que a prefeitura consegue atender, consegue se organizar, a gente vai avançar. E uma cidade como a nossa sempre avançou e tem que progredir. Jair Bolsonaro, que é aquele que realmente, o único acordo que ele tem é com o povo. Ele não tem acordo com sistema nenhum. E é por isso que é tão perseguido. Existem políticos que me inspiram, existem pessoas que me inspiram, porque eu busco a essência das pessoas, a essência das ideias, e todo político que luta, todas as pessoas que lutam pela justiça social, pela igualdade, pela plenitude da vida, são referências para mim. E eu acredito que o maior político da história e que é referência para todos nós é uma pessoa chamada Jesus, o Cristo. Porque essa pessoa veio ao mundo e a única coisa que ele queria era justiça social. E foi andando junto aos pobres, junto aos desamparados, junto aos discriminados, que ele fez a sua trajetória e por isso teve um julgamento político e dessa forma nós sabemos o final da história. Então, esse homem, que também era Deus, é a minha referência pelos seus princípios de igualdade, de justiça social, de fraternidade, coisas que esses políticos de discurso vazio não aceitam, mas eu vou seguir por essa linha. Mais localmente aqui tem o Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José,
com uma inteligência ímpar, né? Formado no ITA, estava lá no INPE ajudando a fazer satélite e decidiu migrar para a política, tem uma honestidade de propósito muito grande, assumiu a cidade de São José num ano que tirou ali da mão do PT e conseguiu colocar gente boa, gente técnica, gente responsável e fez uma mudança radical na história da cidade. Essa é uma inspiração local. Tem também o Romeu Zema, governador de Minas Gerais também, que saiu do comércio e entrou para a política assumindo um governo que estava com uma dívida imensa, devendo inclusive até para o salário dos servidores, conseguiu colocar a casa em ordem, conseguiu atrair investimento. Infelizmente, inclusive, vem hoje aqui, não sei quando que vai passar essa reportagem, mas hoje, dia 9 de setembro, estará em Taubaté aqui com a gente para falar de boa gestão pública. O Obama, Barack Obama, me inspira pela história de vida dele, por ter vencido preconceitos e barreiras e se tornado presidente dos Estados Unidos, do país dos mais poderosos do mundo, né? Puxa vida, hein? Alguns antigos me inspiravam muito, né? Esse negócio de esquerda e direita, para mim, eu não consegui entender ainda, eu sou empresário, eu não consigo entender. Eu consigo entender o bem e o mal, né? Eu consigo entender valores. Valores batem com os meus valores, bacana, tô dentro, tô junto e vou acompanhando. Porque já são meus valores. Muito se fala, precisamos pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Antigamente a esquerda era todo mundo que estava no governo, o que estava fora do governo jogando a pedra era a esquerda. Você tem a esquerda que era aquilo que... Mas dá pra ser tão simples assim? Eu não consigo entender isso tão simples. Eu acredito mais em valores. Então, Jesus Cristo aí, não tenho dúvida nenhuma, é o que mais me inspira, é o que mais... né? E ele foi político, sim, mas não fez aquela... né? Mas ele também não saiu cacarejando, outros que escreveram dele, é mais ou menos por aí. Então, se alguém me inspira, tá ali, é ele mesmo. É José Bernardo Ortiz, sem dúvida nenhuma, meu pai. Porque a minha experiência política, a minha experiência de gestão, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O que nós vivemos até aqui hoje foi uma administração muito familiar, sem comprometimento com gestão pública, com transparência, eficiência e realmente cuidar para que chegue na ponta. E é isso que faz a diferença na minha candidatura. Eu quero servir com eficiência, transparência, para que a nossa população possa prosperar e ter oportunidades que nunca tiveram. A definição de um candidato pelas suas propostas tem que ver o espectro dessa proposta. E dos 6 candidatos, eu sou o único que representa o campo progressista na cidade, o campo que busca a justiça social. E não preciso dizer que, por isso, eu tenho um alinhamento com o governo federal do presidente Lula, que será fundamental numa administração, porque nós vamos buscar uma repactuação das dívidas, dos projetos, das propostas do município. Essa é a diferença. Eu sou um candidato no campo da esquerda, no campo progressista, enquanto os outros 5 candidatos vão representar um setor que conduziu Taubaté nos últimos 12 anos para a situação que nós estamos, uma situação jamais vista, praticamente de insolvência, de inadimplência, e que a cidade não avança e não adianta dizer que vai devolver esperança, que vai devolver o desenvolvimento, sendo que foram essas pessoas que subtraíram essa possibilidade da cidade ser feliz, da cidade ser desenvolvida. Eu não me considero melhor nem pior. Eu acredito que hoje a gente é a única candidatura da cidade que não deve favor para ninguém. E eu tenho a experiência, não só como empreendedor, como deputado estadual, e não dever favor para ninguém na política, isso vale ouro. Porque a gente cansou de ver os grupos políticos se remodelando, mas todos eles têm algum vínculo entre si, já fizeram parte do governo um do outro, e agora estão falando que vão fazer diferença. O nosso problema em Taubaté é político. Então a grande diferença do Sérgio, além de competência técnica, além de honestidade e integridade, que é o mínimo, eu não tenho rabo preso e não devo favor para ninguém. Isso vai ajudar a gente a escolher as pessoas certas para o lugar certo.
Eu não me considero melhor do que os outros candidatos, mas eu me considero mais preparada e mais dedicada que os outros candidatos. Eu não me considero melhor que ninguém. Eu estou fazendo a minha parte, tá certo? E a minha parte eu cumpro toda ela. Já menosprezaram a mim lá atrás. Falaram assim, sai candidato, você não vai ter mais que 4 mil votos. Eu não faço isso. Porque se eu tava lá comendo arroz, feijão e banana com 14 anos e cheguei onde eu cheguei, qualquer um pode fazer isso. Eu sei das minhas condições. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei onde eu estou. Então, eu sou um bom concorrente. Estou indo para a luta e para ganhar. Mas sem destruir ninguém, pronto. Eu tenho que fazer o meu serviço e bora para cima. Eu não me considero melhor. Eu me considero, nesse momento, mais experiente, porque já fui prefeito 8 anos, e um dos mais preparados, sem dúvida nenhuma, porque eu nunca descansei, eu nunca relaxei. Eu sempre permaneci estudando, permaneci me aprimorando, permaneci lendo. E o período em que eu fiquei 2 anos no governo do estado me permitiu trocar experiências com outros prefeitos de outras cidades, aprender outras experiências. Eu consegui ver muito do sucesso de outros prefeitos e empreendedores em outras cidades do estado. Então, se a gente conciliar a experiência de 8 anos como prefeito, se a gente conciliar o interesse permanente pelo aprimoramento pessoal e profissional e a experiência que eu tive no governo do estado, eu acho que a gente passa a ter as qualidades necessárias para esse momento da cidade, que é o momento de avançar. A gente não pode mais fazer experiência, a gente não pode mais fazer balão de ensaio, né? Não dá mais. Taubaté não pode fazer salto no escuro. Então, para esse momento da cidade, eu não tenho dúvida de que eu reúno as qualidades necessárias para fazer a cidade avançar. Organizar as contas, que está uma bagunça, cuidar da saúde de verdade, cuidar da segurança e da educação. Essas são as minhas prioridades. E geração de emprego, uma geração de emprego verde, que possa cuidar do meio ambiente e gerar a prosperidade que Taubaté precisa. O primeiro desafio é garantir a vida das pessoas, retirando Taubaté do mapa da violência, uma cidade que dentro do estado de São Paulo é a 12ª que mais mata, chegando a matar 3 ou 4 vezes mais que a capital de São Paulo. Dentro dos 5.570 municípios é a cidade número 200 que mais mata, chegando a matar muito mais que os países africanos. É um absurdo. Esse é um desafio e sem segurança pública não haverá saúde, não haverá educação, não haverá turismo, não haverá emprego. Porque como é que nós vamos suportar um equipamento de saúde, um serviço de saúde com uma cidade violenta, sobrecarregando esses serviços, e por essa forma não haverá atração para as empresas se instalarem na cidade, produzindo emprego e renda, muito menos a capacidade turística da cidade vai ser afetada, porque ninguém vai visitar uma cidade violenta. Não existe em lugar nenhum do mundo o turismo de guerra e Taubaté não se beneficiará com isso. A gente tem 4 prioridades, né? A gente vai devolver Taubaté aos taubatianos. E como a gente vai fazer isso? Primeiro é dando um choque de moralidade na gestão pública. Revisando o contrato, abrindo a caixa preta de muitos contratos que a gente sabe que estão superfaturados, que a gente vê que o serviço não está chegando na ponta. O segundo é resolver a questão da saúde, que está na UTI hoje aqui em Taubaté. O terceiro é dando tolerância zero ao crime e à corrupção. E quarto, a virada do desenvolvimento, que passa desde formação profissional para os nossos jovens, mas atrair investimento, atrair empresa, atrair indústria para a nossa cidade. Mudar a forma que se faz gestão na prefeitura de Taubaté. Dá prioridade, continuar dando prioridade às pessoas. Aquilo que as pessoas que mais precisam, elas tenham, né? Então, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso atender essas pessoas. Eu preciso estar perto dessas pessoas. Eu preciso escutar mais essas pessoas. Até então, fiquei lá cuidando muito de contas, porque era aquilo que a gente tinha.
Hoje eu já tenho projetos, já consigo estar escutando mais, consigo estar mais próximo da população e atendendo a população. Eu acho que esse é o grande trunfo aí de uma nova gestão. É escutar mais, estar mais próximo da população e atender melhor e mais rapidamente eles. Saúde pública é o maior desafio hoje da cidade. De cada 10 pessoas, 7 se queixam da saúde pública. Então é organizar imediatamente um regime de mutirão para a gente poder avançar em consultas, exames, cirurgias. Depois, o grande desafio é colocar de pé o projeto do novo hospital municipal, que eu acho que vai dar a retaguarda hospitalar adequada para a cidade. Fazer o enfrentamento necessário da violência, né? A segurança pública é um dos grandes desafios. E segurança pública é um conjunto enorme de políticas públicas. Então, a educação de tempo integral, esporte, iluminação, zeladoria urbana, monitoramento, policiamento e guarda municipal. Então, acho que esses são os grandes desafios da cidade. E depois, cuidar para que a maior política social, que é o emprego, possa ser de fato levada a efeito na cidade. Qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Qual é o mercado de trabalho do futuro? Identificar esse mercado e qualificá-lo para ocupar esse espaço. Ser reconhecida como uma cidade que evoluiu, capaz de cuidar das suas famílias e das pessoas de Taubaté. O ideal é aquilo que é projetado e eu penso, eu me sentirei realizado quando, ao final do mandato, andando pelo Brasil e encontrar pessoas e elas souberem que eu sou daqui e vão dizer: você é daquela cidade bonita, daquela cidade segura, porque um dos objetivos nossos é transformar Taubaté na cidade mais segura do Vale do Paraíba, retirando Taubaté do mapa da violência e retirando principalmente Taubaté do mapa dos memes do Brasil, porque hoje só se conhece Taubaté pelo ridículo, seja pela velhinha de Taubaté, seja pela grávida e por muitas outras coisas. Então, meu ideal é resgatar o sentido de pertencimento da população de Taubaté para se orgulhar dessa cidade, uma cidade desenvolvida, que busca o progresso e, sobretudo, segura, saudável e com muito emprego e renda. Meu sonho é viver numa Taubaté segura, numa Taubaté moderna, que tem oportunidade para todos. A gente cansou de ver a política, a prefeitura desconectada das demandas da sociedade, por isso que a gente sente que a cidade está parada no tempo faz tempo. E eu quero viver numa cidade admirada e que o taubatiano se orgulhe e que os nossos jovens tenham certeza que as oportunidades deles estão aqui na nossa cidade, que eles vão ter um bom emprego, que a formação vai ser adequada e que a gente vai ver a nossa cidade prosperar. Uma cidade feliz, uma cidade próspera, uma cidade que respeita o funcionário público, porque isso é um desafio da cidade de Taubaté, respeitar as pessoas. E uma cidade, o maior desafio é também tornar a cidade mais equilibrada, menos desigual, porque tem muita desigualdade entre os bairros mais distantes e as regiões centrais, por exemplo, e a zona rural e a zona urbana. Eu queria uma cidade muito melhor, queria uma cidade que continuasse crescendo, né? Que não acabassem projetos que estão fantásticos, né? Que estão indo muito bem, que é a causa animal, o bem-estar animal. Imagina entrar um prefeito aí e acabar com tudo que tem lá, com o hospital veterinário, com as castrações móveis nos cantos, com o uniforme escolar. Acabar com isso, voltar aqueles puxadinhos. Hoje as reformas da escola, tudo com espetacular. Vai lá, dá uma olhadinha lá no Ezequiel, como é que tá a reforma daquilo. Dá sequência no ensino médio profissionalizante. Isso para mim é fundamental. Nós precisamos crescer e focar nessa área e dar sequência nisso para que nada se perca. Meus ideais são os ideais de justiça, de igualdade, de democracia, e isso passa por ouvir todas as pessoas, deixá-las participar do processo decisório, ouvi-las permanentemente ali na sua comunidade, ouvir as associações de moradores. Eu não tenho dúvida de que o prefeito que é capaz de acertar é aquele que é capaz de ouvir. A campanha é o espelho do governo. Se você faz uma campanha organizada, planejada
em que você demonstra a capacidade de ouvir as pessoas e debater os problemas da cidade com serenidade, você vai fazer um governo sereno, democrático e participativo. Governo é reflexo de campanha eleitoral. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Um governo com justiça, com igualdade, com democracia e participação são os meus grandes ideais. Levanta, Taubaté, chegou a nossa hora. Juntos nós vamos endireitar Taubaté. Nós vamos cuidar da saúde de verdade, vamos cuidar da educação, da segurança e da geração de empregos. E vamos evoluir, se Deus quiser. Eu quero dizer para os meus amigos, amigas de Taubaté, eleitores, eleitoras, moradores e pessoas que passam por Taubaté. Tenham a certeza que eu assumo o compromisso de garantir a tranquilidade da cidade, os serviços públicos funcionando e, sobretudo, garantir a sua vida, porque não é possível que nós continuemos numa cidade em que se mata com uma banalidade imensa a respeito da vida. A vida é um bem tutelado pelo Estado, o município deve garantir a vida dos seus cidadãos. E esse compromisso eu assumo e garanto que nós vamos voltar a ter orgulho de Taubaté, uma referência nacional. E garanto mais. Sabe por que eu falo isso? Porque Taubaté tem jeito. É Coronel Paulo prefeito. Taubatiano, nessa eleição a gente tem opção. A gente não precisa ficar refém dos mesmos políticos de sempre. A gente tem o Sérgio Victor, tem todos os candidatos que nos apoiam. Por favor, também, além do Executivo, pesquisem os nossos candidatos à vereança. Para a gente destravar Taubaté, a gente vai precisar de um time bom, comprometido com você, que acorda cedo, trabalha, paga imposto e está cansado de ver a cidade parada no tempo. Por favor, pesquise mais sobre a minha história, a história dos nossos candidatos e no dia 6 de outubro, vote 30. Eu quero trabalhar para vocês. Eu quero ser sua funcionária como prefeita de Taubaté, porque político é empregado do povo. Foi assim que eu fui eleita vereadora muito jovem e fiz 4 anos de um trabalho com grandes resultados, que incomodou muita gente, porque eu incomodei muita gente poderosa, muita gente do sistema, muita gente que não quer que as coisas mudem. Essas pessoas criaram muitas mentiras e fake news sobre mim. Isso criou uma rejeição na minha imagem, mas é assim mesmo que as coisas funcionam quando a gente quer quebrar um sistema. E eu quero quebrar esse sistema para melhorar a vida de todas as pessoas, para melhorar a cidade de Taubaté, porque eu quero mais de Taubaté. Eu não quero mais do mesmo, eu não quero pouco, eu não quero migalhas. Eu acho que essa cidade merece mais, ela pode mais e ela quer mais. Eu quero mais para Taubaté e eu acredito que você aí também quer. E se você quer mais, você me dá a oportunidade e vota Lorene 77 para prefeita. Eu espero que todos tenham bastante discernimento, sabedoria, né? Que Deus dê bastante lucidez, luz, né? Para guiar os caminhos de todos nessas eleições, que a gente tenha aí eleições tranquilas, bastante organizadas e que saia dali o melhor candidato, saia dali o melhor prefeito para o próximo mandato. E espero que, lógico, que seja eu. Bora. Ter fé, ter esperança. O processo eleitoral está já na sua fase final, entrando já na sua fase final. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de fazer uma mudança importante, significativa. E nessa fase final, ouvir os candidatos, ler o plano de governo de cada um e fazer a escolha certa no dia da eleição.